Salve, salve, fiel! Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Dário e a gente vem para falar um assunto sério hoje, que é esse imbróglio da Caixa Econômica Federal com o Corinthians, tá? A gente vai explicar tudo, tintim por tintim, também vai pedir posicionamento aqui da diretoria, mas você que já chegou aqui, meu, muito obrigado, valeu de coração, tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Aqui você tem voz, aqui você pode deixar sua mensagem, sua indignação, trocar bate-papo com a gente, tá? Seja muito bem-vindo aqui. Só que eu vou pedir para vocês, tá? A primeira coisa, quem chegou aqui, é dar aquela moralzinha para nós, né? Já deixa aí seu like, ó. Sobe o like aí pra gente, por favor, deixa o like. Se inscreva no canal também, ó. Ativa o botão inscrever-se e ativa o sininho, tá? Ativa o Silvinho não, sininho, Silvinho não, hein? Ativa o sininho aí. Estamos com uma meta, hein? Estamos com uma meta. A nossa meta é bater 47 milhões de inscritos, bater o Whindersson Nunes, mas vai ser difícil, né? Faltam 47 milhões, só isso. Então já deixa o seu like aí pra gente, se inscreva no canal, tá? Deixa o comentário vai ser lido com o maior prazer possível, tá bom? Curta, compartilhe, deixa aí, né? Ajude o canal a crescer, mande suas redes sociais, mande aí a quem você puder mostrar o conteúdo nosso aqui, beleza? E é isso, muito obrigado quem já chegou aqui com a gente. Galera, o assunto hoje é um pouco sério, tá? O assunto hoje, eu sei que às vezes a gente faz brincadeiras, a gente troca ideia aqui, mas o Duílio Monteiro Alves precisa se posicionar urgentemente, tá? Vou explicar aqui. Primeiro, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui, rapidão. Olha só o que está acontecendo, tá? Olha só o que está acontecendo. Ontem, né, o juiz, né, o senhor Perrone, né? O senhor Perrone está dizendo aí que o Corinthians, olha lá, juiz cita o risco da Arena Corinthians ir para a Caixa, né? É isso aí. Ele está falando que o Corinthians pode perder a Caixa aí, pode perder a Arena Corinthians para a Caixa, tá? Aí ele fala aqui na matéria, a Justiça Federal decidiu suspender por mais 60 dias o processo na qual a Caixa Econômica Federal cobra ao menos 536 milhões da Arena Itaquera, SA, controlada por Corinthians e Odebrecht. Só que dessa vez, o juiz Vitorino Giuzzi Neto citou que a reiteração de deferimento de maior prazo para a suspensão visando um acordo entre as partes, por representar uma aparente inércia de interesse em solução do caso. Porém, o magistrado esclareceu que deferiu o pedido de suspensão por conta da complexidade da questão. Ele lembrou do risco do Estado ser transferido para a Caixa, na hipótese de decisão favorável ao banco no processo, e da dificuldade que é a instituição para manter a Neoquímica Arena até um seguinte leilão. Vamos lá. Essa matéria aí, explicando para vocês, tintim por tintim, essa matéria aí é mais uma matéria de uma imprensa fétida, de uma imprensa oportunista e sensacionalista, tá? Por que eu estou falando isso? As duas partes, tá? Tanto Corinthians quanto Caixa Econômica Federal entraram em um acordo no mês de setembro do ano passado. Então nós temos aí, pelo menos aí, mais alguns meses aí, entraram um acordo que visava o Corinthians ficaria com o valor de toda a renda e não estaria pagando a Caixa até o mês de novembro de 2022. O mês de 2022. Esse foi o acordo firmado entre as partes, entre Corinthians e Caixa Econômica Federal, tá? Isso foi feito em 2021. Tanto que a partir de quando voltou ao público dos estádios, o Corinthians está ficando com a grana, né? Da Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, vai ficar da Libertadores. Então, até o mês de novembro de 2022, o Corinthians fica com toda a grana, todo o processo que tem, o Corinthians fica com a grana.
tá? Então, esse senhor Perrone, que é de um portal ridículo, um portal sensacionalista, um portal que odeia o Corinthians, né? Colocou isso aí para que todo o ambiente que está sendo criado no Corinthians hoje, todo o ambiente que está sendo criado no Corinthians hoje, seja colocado por água abaixo, por desvio de piada, vai ser despejado, aí os antes vai começar, vai ser despejado, vai ser mandado embora, né? Então o senhor Perrone, né, que entre aspas é corintiano, né? Entre aspas, porque eu falo entre aspas, essa turma aí é um bando de sensacionalista do baralho, e ele está utilizando essa fala do juiz, e o juiz fala, cita o risco, não tem nada, as duas partes já entraram em acordo, o senhor Duílio Monteiro Alves esteve todo mês de setembro, ano passado, em Brasília, conversando com a diretoria da Caixa, mas como é uma estatal, é uma empresa estatal, não depende somente da empresa, tem que passar por um monte de processos, tá? Só que não andou. Então, o que aconteceu? Suspenderam mais um tempinho, suspenderam mais 3 meses. E o Corinthians fica com um acordo, está com um acordo. O Corinthians está com um acordo, e esse acordo com a Caixa é o seguinte, foi colocado o valor final, 536 milhões. Desses 536 milhões, o Corinthians tem a Neoquímica Arena, né? A Neoquímica como name right, né? O name right, então você dilui os milhões de reais que a Neoquímica vai pagar até 2038, 2039 para o Corinthians, né? São 300 milhões, então o Corinthians estaria devendo 236 milhões para a Caixa. E aí, né, a partir de novembro de 2022, o Corinthians, sim, é obrigado a pagar uma parcela. É obrigado a pagar uma parcela. Isso foi um acordo firmado entre as partes. Então, nada mais passa agora de oportunismo, tá? Oportunismo de uma imprensa fétida, uma imprensa sensacionalista que quer deturpar todo o processo que está sendo realizado no Corinthians. A gente aqui, eu sempre falo para vocês, quando a gente tem que falar mal do Corinthians, quando falar mal da instituição, não da instituição, mas de quem dirige o Corinthians, a gente vai bater. Mas quando se tem razão, já é outra história, né? Então o senhor Duílio Monteiro Alves, que eu estou falando aqui, Duílio Monteiro Alves, através do seu corpo diretivo aí, né, do diretor jurídico, né, diretor jurídico do Corinthians, precisam se posicionar contra uma imprensa fétida, uma imprensa que até o momento só quer deturpar o que está sendo feito no Corinthians. E olha só, todos os portais que acabam olhando sobre o Corinthians, falando sobre o Corinthians, que são portais que realmente eu falo para vocês, fecha os olhos e falo assim, não, pode seguir, é tranquilo, né? O GE, por exemplo, não falou nada. O GE nem tocou no assunto, né? O Globo Esporte não tocou no assunto. O Meu Timão, né? O portal Meu Timão, que acompanha o Corinthians, né? A gente pode falar um monte do Meu Timão, pode falar um monte dele, mas também não tocou no assunto. E também tem aí a Central Timão, qual eu fiz parte um bom tempinho, né? Mas a Central Timão também não se posicionou. Então, o que acontece, tá? O que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vou falar uma coisa para vocês. Isso é ridículo, cara. O Duílio Monteiro Alves precisa vir a público falar. Precisa vir a público falar urgentemente, tá? Urgentemente. Porque não dá mais para ficar aguentando as piadinhas, né, dos antes corintianos. A gente sabe que essa Neoquímica Arena, né, que é o estádio do Corinthians, foi um estádio planejado para a Copa do Mundo em 2014, não saiu como a gente queria, né? Tem um problema com o Odebrecht ainda, O Corinthians pagou só de juros quase 200 milhões de juros nesses 8 anos aí de funcionamento do estádio, em que o Corinthians não podia pegar uma bala sequer do estádio, ia diretamente para o fundo de pagamento. Então,
Falar que o Corinthians deixou de pagar, uma parcela nesse período é oportunismo. Está sendo oportunismo de uma imprensa fétida, de uma imprensa totalmente marrom, tá? Então, dentro desses de 2014 até 2018, 2019, 2020, que seja, antes da pandemia, o Corinthians não pegava nenhum real do estádio, ia todo para o fundo de pagamento do estádio. Então, quer dizer o quê? Que agora, porque entrou em acordo, as partes entraram em acordo, não tinha verba suficiente, foi pedido uma suspensão por causa da pandemia. A Caixa, em comum acordo, aceitou. Então, eu não entendo por que se cria um ambiente tão ruim e o Corinthians fica calado. O Corinthians tem que vir a público e falar, esclarecer para o torcedor. Precisa esclarecer para o torcedor, porque o torcedor, ele vai na onda da imprensa. Só porque está no Portal UOL, é verdade. Só porque não está não sei aonde, é verdade. A imprensa, ela acaba criando algumas pessoas que não acompanham o Corinthians diariamente, não sabe o que está acontecendo, não sabe da história, né, da Neoquímica Arena. E aí, né, aí as pessoas vão e pegam a carona em tudo o que está acontecendo. Por exemplo, o senhor José Ferreira Neto, hoje, lá no seu programa Donos da Bola, começou a falar que o estado do Corinthians não devia ter feito, o que ele sempre falou. Cara, eu até entendo que o estado do Corinthians poderia ter sido mais barato, né? Não poderia ter tido o luxo que tem hoje, né? Mármore, elevador, sei das quantas. Mas se tem, vamos dar realmente. Vamos fazer o estádio crescer, vamos fazer o estádio cada vez melhor. Vamos até ampliar a bilheteria, vamos ampliar as oportunidades desse estádio. Já que tem, vamos abraçar. O Corinthians era um dos grandes de São Paulo, né? O único grande de São Paulo que não tinha estádio. Ah, mas tem a Fazendinha, mas não podia mandar jogos lá. Ah, mas tem o Pacaembu, pagava-se aluguel para a prefeitura. Ah, mas jogava no Morumbi, pagava também para o São Paulo. São Paulo amava que o Corinthians jogava lá porque dava muita bilheteria. O Corinthians, sim, precisava de um estádio. E tem um estádio hoje. O Corinthians não contava com a renda da bilheteria desde 2014. Desde 2014, a renda ia diretamente para o fundo do estádio. O Corinthians não pegava R$1 lá dentro. Não usava o dinheiro. Agora, é oportunismo, tá? Oportunismo, senhor Perrone, é oportunismo de um portal chamado UOL, né? Denegrir tudo que está sendo feito, né? Logicamente, esse juiz, né? Eu não sei se o juiz também tá no caso, se o juiz não... Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas o juiz está cobrando uma posição para assinar logo. E tá certo. Tem que assinar logo. Tem que, olha, vamos fechar quanto? Fechou isso? Tá para lavrado? Tchau e benção. É isso que vai acontecer. As duas partes têm que entrar em consenso. Agora, o Corinthians ser despejado, o Corinthians perdeu o estádio. Cara, ninguém, vamos dizer que a Caixa pegue de volta o estádio. E o que foi pago lá dentro? E olha só, não é somente da Caixa. Olha atenção, não é somente da Caixa. O financiamento não é somente da Caixa, da Odebrecht também. O Corinthians tem o financiamento com o Odebrecht também, tem uma dívida com o Odebrecht. Então a Caixa não pode pegar simplesmente para ela. Não pode, porque o embrolho é tão grande, essa caixa preta é tão grande que não dá, que não existe, né? Não existe um simples fato que fala assim, não, agora vai para a Caixa. Não vai. Então, meus amigos corintianos, minhas amigas corintianas, feliz Dia das Mulheres para toda a corintiana aqui que está no nosso canal. Um abraço a vocês. Quanto mais mulher no futebol, melhor. Um grande abraço a todas. Então eu falo para vocês, vamos parar de dar trela a quem quer
denegrir a imagem do Corinthians. Esse Perrone é um oportunista, é um grande oportunista. Como é oportunista o blog do Paulinho, como é oportunista um monte de antes, né? De jornalistas antes, que a gente pode citar aqui até amanhã, um monte de nome deles, que são oportunistas. Eles falam de Corinthians porque Corinthians dá Ibope. Garanto para vocês que essa matéria colocada no All Sport deve ter gerado muito clique para eles, deve ter gerado muita grana. Por quê? Não é só o corintiano que está preocupado, os antes também vão lá para tirar casquinha, para encher o saco do corintiano, né? Para falar assim, vocês vão perder o estado de vocês. Tá vendo? Bem feito. Então, eu peço encarecidamente, tá? Para o Duílio Monteiro Alves, para que ele tome uma posição. Ele que foi contundente, né? Muito contundente na sua posição algumas semanas atrás, para bater em alguns jornalistas, que seja assim, mas que venha e que dê uma resposta ao torcedor corintiano. Não deixe a migué, não deixe simplesmente a Deus dará, porque gera-se só um lado a gente está sabendo, a mesma história do Gabriel Pereira. Então, o Corinthians precisava vir a público dizer por que o Gabriel Pereira está sendo vendido. Por que não colocaram o novo contrato dele na CBF quando foi assinado? E se foi assinado, por que ele estava recebendo o valor que não tinha sido registrado? Isso precisa vir à tona. Então, o Corinthians precisa de comunicação. O senhor José Colagrossi, o senhor que está trabalhando na comunicação e no marketing do Corinthians, principalmente a comunicação, precisa ter um canal, precisa ter uma voz, tá? Ou que seja semanal, que tenha que ser semanal, para que vir debater, para que mostre o que está sendo feito. Porque fica somente a imprensa ou blogueiros corintianos ou youtubers corintianos jogando a qualquer coisa no ar. E só qualquer coisa no ar não dá certo. Porque um monte de gente veio perguntar para mim: oi, Dário, vamos perder o estádio? Nós vamos perder o estádio. Poxa, a gente não vai perder o estádio. Não vai perder o estádio. Pelo amor de Deus. O Corinthians está ficando com a grana. É o que eu falo. Foi feito em comum acordo. Se tivesse algum problema, o Corinthians não estava pegando dinheiro do estádio. Já estaria pagando as parcelas, que seja 5 milhões por mês, estaria pagando as parcelas. Porque voltou público ao estádio. Voltou. Desde setembro, outubro, não me lembro, está com público no estádio. E temos público no estádio. Né? Então, foi um comum acordo entre Caixa e Corinthians. Agora, um cara fala assim, vai colocar uma matéria falando o juiz cita o risco de perder a arena. Só de colocar essa frase, né? Já gera aí toda aquela piadinha, já gera um monte de coisa idiota, né? Que o Corinthians mesmo não se posicionou ao contrário e precisa se posicionar. Chega, a gente não aguenta mais. Né? Vocês precisam ter uma noção do que o corintiano sofre. A imprensa, essa UOL, cara, a UOL, para mim, é um dos piores portais que existe. Só lá tem Perrone, Juca Kfouri, Trajano, Milton Neves, Mauro César Pereira. Só tem a nata do lixo. E o corintiano dá trela para esses caras. Jornalistas sérios, jornalistas que realmente tratam a notícia com veracidade, não querendo simplesmente o clique, ou engajamento, ou a monetização, não vão atrás disso. Então, esse desabafo aqui, né? Esse vídeo aqui é para dizer para vocês: não acreditem em tudo que está na internet. Mais uma vez, tem muita gente inventando história.
e histórias bem complicadas, tá? Então, meus amigos corintianos, minhas amigas corintianas, tomem cuidado, muito cuidado com o que vocês leem. Tomem muito cuidado com o que vocês acabam viralizando. Vão ver aonde saiu essa notícia. Cuidado com os portais sem nome, tipo Bola VIP, torcedores.com. Cara, sinceramente, só balela. É só balela. Tomem cuidado. Se vem do Flávio Ortega, se vem do Marcelo Braga, se vem do Bruno Carsucci, se vem de pessoas que a gente sabe que estão trabalhando seriamente, aí a gente vai começar a ficar preocupado, né? Aí assim a gente vai falar, pô, peraí, tem coisa errada. Tá tendo coisa errada. Mas, quando a gente tem esse tipo de pessoas aí denegrindo a imagem do Corinthians, a gente tem que bater sim. A gente tem que se posicionar. Como eu falei aqui, eu sou uma pessoa e o meu canal é assim, porque eu quero, quando o Corinthians está errado, a gente vai falar, o Corinthians está errado. O Corinthians está errado, o Corinthians está realmente errado. Foi totalmente errado essa história. Então a gente vai bater nas pessoas responsáveis. Mas quando o Corinthians não tiver culpa, quando o Corinthians estiver passando aí de bobo, a gente vai defender sim. Vamos defender sim. É uma família aqui. Aqui é Corinthians. Aqui é Corinthians e sempre vai ser Corinthians. Então é isso, meus amigos. Esse é o vídeo aqui sobre a Arena. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado sobre a Arena. O valor total é 536 milhões, tá? 536 milhões, sendo 300 milhões da Neoquímica, então cai para 236 milhões. Vai ser até 2039. Esse foi o acordo. Esse foi o acordo. Tá? O acordo que teve a Caixa e o Corinthians. Se a Caixa falar assim, não, ó, peraí, esquece isso, eu quero meu dinheiro, eu quero receber aqui uma parcela mensal de 2, 5 milhões, tanto faz. O Corinthians teria a obrigação de pagar. Aí se não paga, aí sim, aí tem que cobrar. Aí tem que cobrar. Mas ela falou, não precisa por enquanto. Então, é complicado, né? Então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Valeu pela audiência de vocês. Valeu aí. Gostou do vídeo? Dá um like aí. Não gostou do vídeo? Desculpa, né? É a minha opinião aqui. Você pode discordar, não tem problema. Mas deixa aí seu gostei. Se inscreve no canal. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um grande abraço e vai, Corinthians. Tamo junto.